Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD. Nessa videoaula a gente vai falar mais especificamente do comando linha. Esse comando vai permitir a gente fazer alguns desenhos já. E é o comando de desenho mais simples que o AutoCAD tem. E para falar dele, a gente vai acabar tendo que falar de algumas outras funcionalidades que vão auxiliar a gente na hora do desenho. Facilita muito a vida do desenhista. Então, vamos começar. Pessoal, o comando linha, como eu disse agora, é o comando mais simples de todos para fazer desenhos. Então vocês podem ver que ele está acessível aqui, é o primeiro comando que você vê, aqui da esquerda para a direita. E ele chama line em inglês, porque é tradução, e o atalho para ele é a letra L. Então você pode clicar aqui ou pode digitar line na linha de comando, que vai aparecer a primeira sugestão do AutoCAD, que é especifique o primeiro ponto. E aí, pessoal, eu posso especificar os pontos da linha. Por exemplo, eu indico 2 pontos, ele traça uma linha entre eles. Eu posso especificar esses pontos pelo mouse, clicando mesmo, ou eu posso especificar esses pontos por referências cartesianas, ou referências polares também. Nós vamos ver aqui rapidamente como que isso funciona. Então, por exemplo, eu quero fazer uma linha, eu posso clicar em um ponto e clicar em outro ponto. Vocês podem perceber que, na medida que eu mexo o mouse, tem um assistente aqui que me mostra a inclinação dessa linha e o tamanho dessa linha. Então, facilita muito a minha vida. Então eu posso clicar aqui agora, olha, fiz uma linha. Assim que eu termino de fazer a linha, ele já me pede qual que é o próximo ponto. Então eu posso continuar fazendo essa linha indefinidamente. Então, por exemplo, eu coloquei o segundo ponto aqui, eu posso colocar o terceiro para cá. Quero um ângulo de 30 graus e uma linha com mais ou menos 20 ali de tamanho. Posso clicar e ele vai fazer a linha para mim. No momento que eu sentir que eu terminei, eu posso apertar a tecla Enter ou a tecla ESC para poder sair. Fiz a minha linha com referência pelo mouse, pessoal. Mas podem perceber que não tem muita precisão, não. Nem no ângulo, nem no tamanho da linha. Porque quando eu tento fazer uma linha, imagine que eu queira uma linha com 20 de tamanho certinho. É difícil de eu conseguir colocar o mouse na posição que eu quero exatamente. Por isso, eu posso indicar para o AutoCAD o tamanho da linha que eu quero. Então, por exemplo, vou apagar isso aqui. Pessoal, apagar, você seleciona, ou para a direita, ou para a esquerda. Seleciona, ou você vai no botão direito e usa o comando Erase, que é uma borracha, ou o comando Erase está aqui também, você pode clicar nele e clicar nos objetos, depois dá Enter para poder apagar, ou, deixa eu desfazer aqui, tecla Delete, que é o que eu mais uso. Selecionou, tecla Delete, já vai apagar. Então, por exemplo, quero fazer uma linha com 20 de tamanho. Comando linha, cliquei, especifico o primeiro ponto, indico mais ou menos aqui a direção que eu quero. Por exemplo, quero 30 graus. Coloco aqui a linha com 30 graus e digito 20 no teclado. Olha, 20, Enter. Pronto, a linha está com 20 de tamanho certinho. Se eu quiser agora para baixo, olha só, eu coloco para baixo, quero uma linha com 30. Digito 30, Enter. Então, essa é uma forma interessante também. Então, eu já vou indicando para vocês, tudo que eu fizer, talvez seja interessante você pausar a aula e tentar reproduzir, porque essa aula vai ter muita informação. Outra forma de fazer isso é por coordenadas cartesianas também. E aí, quando eu vou falar de coordenada cartesiana, eu já falei para vocês que o AutoCAD, como um todo, a área de trabalho, é um plano cartesiano. Então, a gente tem aqui coordenadas x e y, e na medida que eu mexo o mouse, o cursor, o AutoCAD indica para mim onde o cursor está, qual que é a coordenada do cursor, certo? E para explicar isso, eu vou precisar falar disso aqui, olha, entrada dinâmica. O que é a entrada dinâmica, pessoal? O AutoCAD, eu mostrei para vocês agora, ele tem um tipo de assistente. Por exemplo, eu coloquei a linha aqui, olha só, o tempo todo ele está me mostrando o tamanho da linha e o ângulo de inclinação. Esse assistente, pessoal, a gente chama de entrada dinâmica. Eu posso ativar e desativar ele pela tecla F12, olha só. Desativei, ativei. Ou clicando nessa opção que eu estou colocando o mouse em cima aqui agora, olha. Tá vendo? A entrada dinâmica. Tem o comando dela também, olha lá. Dim Mode. Você ativar e desativar. O que acontece? Antigamente, os AutoCADs mais antigos não tinham esse assistente. Então você via o AutoCAD só assim, sem ele. Então eu digitei aqui Line para poder fazer uma linha. Olha só, especifica o primeiro ponto. Eu vou especificar aqui e ele não vai me ajudar em nada. Eu vou ter que especificar todos os pontos por conta própria. E muita gente que usava AutoCAD desde muito antigamente não gosta da entrada dinâmica, porque ela fica mostrando coisas sem você pedir. Eu, por outro lado, comecei a usar o AutoCAD depois de 2012, quando mais ou menos foi criado ali. Na verdade, eu comecei a usar o AutoCAD em 2007, mas
eu comecei a trabalhar mesmo, fazendo estágio de engenharia, né, mais por volta de 2012, eu sempre acostumei com essa entrada dinâmica e acho ela muito útil. Então, oriento vocês a deixar sempre ligada. Então, tecla F12 sempre ligada para poder deixar a entrada dinâmica funcionando. E aí, pessoal, a questão das coordenadas, quando eu quero desenhar por coordenadas, muda se a entrada dinâmica estiver desligada ou ligada, certo? E muda bastante. Então, vamos começar a falar o seguinte. Quando eu estou com a entrada dinâmica desligada, sempre que eu passar uma coordenada para o AutoCAD, está considerando a coordenada geral do plano. Então vamos lá, pessoal. Vou deixar a entrada dinâmica desligada. Eu vou mostrar para vocês que quando eu não utilizo a entrada dinâmica, eu estou me referindo sempre que eu der referência pelo teclado, eu estou falando da referência global, em relação a absoluta, em relação ao zero do sistema. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma linha, dando referências pelo teclado, de forma cartesiana, eu posso colocar aqui, por exemplo, 215 para x, vírgula 100 para y. Então, esse é o primeiro ponto que eu especifiquei. Aí é sempre bom lembrar aqui que o AutoCAD, ponto, separa caso decimal. Vírgula separa x de y quando você vai passar coordenadas via teclado, coordenadas cartesianas. Então, fiz o primeiro comando. O segundo ponto eu vou indicar também pelo teclado. Poderia ser pelo mouse? Claro, posso indicar o primeiro pelo teclado, o segundo pelo mouse e vice-versa também. Mas vou indicar aqui, por exemplo, olha, 230 para x, 120 para y. Pronto. E aí o segundo ponto, minha linha está feita. Não é muito comum, a gente usa geralmente o mouse, pessoal. Mas por outro lado, se você quiser fazer um desenho que é muito regular, formas muito regulares, quadradas, retangulares, pode ser interessante fazer dessa forma. Então, fiz aqui com referências globais. Agora, se eu estiver usando a entrada dinâmica, aí fica um pouco diferente. Olha só, vou fazer de novo. Linha, vou dar o primeiro comando. 215 para x, 100 para y. Coloquei aqui, pronto. Agora, pessoal, o segundo ponto não tem mais referência no zero absoluto do sistema, que é esse x e y aqui. A partir de agora, o segundo ponto tem referência relativa ao primeiro. Como assim, pessoal, professor? O segundo ponto é como se o primeiro ponto fosse o zero no meu sistema. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu quero uma linha de 10 para a direita, eu quero uma linha de 30 para a direita. Então, é 30 para x, 0 para y. Pronto, olha, fiz uma linha com 30 de tamanho. Inclusive, se eu quiser clicar nela aqui, eu vou mostrar para vocês que ela tem 30 de tamanho. Então, isso é importante lembrar. Quando a entrada dinâmica está ligada, o primeiro ponto é coordenada global. O segundo já é relativo. Certo? E vai ser sempre assim. Por exemplo, vamos fazer aqui agora uma linha com ângulo, que eu quiser entrar com ângulo direto. Linha, cliquei no primeiro ponto. Eu quero uma linha, por exemplo, com 70 graus de inclinação e com 30 de comprimento. Então isso aqui também é importante. Olha, 30 é o comprimento dela. Aí eu vou colocar um sinal aqui de menor que e vou indicar o ângulo. Eu quero 70 graus. Enter. Olha só, fiz a minha linha. E agora, a partir de agora, se eu fizer uma segunda, uma terceira, uma quarta, ela vai ser sempre em relação ao ponto anterior. Coordenadas relativas. Sempre assim. E se a entrada dinâmica estiver desligada, pessoal? Desliguei a entrada dinâmica agora. Quero fazer uma linha com referência polar. Então, linha, Enter. Vou dar o primeiro ponto pelo teclado, pelo mouse. Então, cliquei aqui. Nesse caso, pessoal, se eu quiser fazer uma linha com coordenada polar, que é indicando o comprimento e o ângulo de inclinação, se eu digitar direto igual eu fiz anteriormente, vai dar errado, porque ele vai considerar que a origem do sistema é a origem absoluta, aquele 00 lá do início. Então, como que eu faço isso agora? Para passar a partir dessa referência aqui. Eu quero uma linha, por exemplo, igual eu falei, com 30 de comprimento, 70 graus de inclinação, mas a partir desse ponto. Como que eu faço isso? Eu vou passar para vocês aqui agora o arroba, que é para criar essa referência dinâmica, essa referência, trocar a referência da origem do sistema. Vou digitar o comprimento, símbolo de menor que, 70 graus de inclinação. Pronto, a linha está feita. Então,
esse é o jeito mais comum de se utilizar referências, tanto referência absoluta quanto a referência relativa, mesma forma, certo? Então, beleza, falamos já da entrada dinâmica, das referências polares, cartesianas e pelo mouse. Então, pessoal, para essa aula não ficar muito grande, eu vou encerrar essa parte da linha aqui. Espero que vocês tentem executar várias vezes o que eu fiz para treinar mesmo, exercitar os comandos. E na próxima aula a gente vai continuar com esse comando, mas com umas coisas a mais para auxiliar vocês a conectar uma linha na outra e a fazer desenhos mais elaborados, certo? Então, até a próxima aula.